Olá, eu estou muito feliz de começar essa nova sequência de videoconferências sobre o papel da mulher na filosofia. Nós vamos fazer juntas e juntos um caminho tentando compreender, afinal, qual é o nosso lugar na filosofia hoje e quais são as dificuldades encontradas nesse percurso e como essas dificuldades, esses obstáculos, muitas vezes herdados não intencionalmente, podem servir para redefinir a identidade da mulher no campo filosófico. E então eu vou fazer uma pequena introdução. Embora todos os textos de leis atuais, inclusive no âmbito da formação humana, estabeleçam uma igualdade de direito entre as condições de vida dos homens e das mulheres, nossas práticas pedagógicas e nossas práticas sociais continuam influenciadas de modo subliminar e não intencional em seus fundamentos pelas diferenças culturais apoiadas nos mitos e crenças que orientaram a história no Ocidente. De fato, eu gostaria de começar essa conferência com um sonho que eu fiz há muito tempo atrás, quando eu estava começando a vida acadêmica e redigindo meu mestrado. Todos os que estão redigindo mestrado, ou que redigiram mestrado antes da caminhada do doutorado, do pós-doutorado, sabem que esse primeiro trabalho é muito desafiador, porque nós estamos aprendendo a escrever um documento mais longo, mais complexo, problematizador, e, portanto, isso pode gerar bastante ansiedade. Eu me lembro de ter feito um sonho em que eu era o Galad. Na minha imaginação, eu era a Galad. E eu tinha que entregar a espada Excalibur ao rei Arthur. Depois eu vou contar a história. Mas esse é o sonho. Eu estava num labirinto e nesse labirinto, nas paredes estava escrito persevere, persevere. E o rei Arthur, no meu sonho, era o meu orientador. Então eu acordei muito, assim, quase que narcisicamente valorizada por ser Galad. Falei, vou olhar de novo de perto essa história do rei Arthur. E eu pensei, bom, Galad é uma rainha, que interessante. E Galad não era rainha coisa nenhuma, Galad era um cavaleiro, um jovem cavaleiro, homem. E a rainha na história tinha um outro papel muito menos interessante do ponto de vista filosófico, pois ao invés de ser portadora da espada, ela era que traiu o rei com um cavaleiro mais novo. Então vamos olhar para essa história que definiu o imaginário ocidental, que é a lenda da busca do Santo Grau. Então essa lenda da busca do Santo Grau, ela tem várias interpretações, várias obras foram escritas, às vezes é o Galad que acha o Santo Grau, às vezes é o Perceval. Então, existem inenarráveis interpretações. Eu vou pegar um livro muito simples, de alcance do grande público e que está, eu diria, na origem dos grandes cenários hollywoodianos, dos filmes que eu recomendo para nós refletirmos sobre esse tema. É o Primeiro Cavaleiro ou Excalibur, que são grandes produções de Hollywood sobre a história do rei Arthur.
Então, o Santo Grau é uma taça misteriosa, cuja forma é desconhecida. Essa taça teria sido usada na última ceia de Cristo, teria recolhido seu sangue durante seu martírio e sido guardada por José de Arimateia. A lenda indica que a alma de José ainda continua a zelar sobre o grau. Para preservá-lo, o grau teria sido escondido e o segredo de seu esconderijo teria sido definitivamente perdido. Então, é uma taça misteriosa que recolheu o sangue de Cristo durante seu martírio. E no imaginário ocidental, ele tem todo tipo de formas. A gente pode imaginar um vaso de terra muito simples, como uma taça absolutamente preciosa, de cristal. Enfim, o grau desafia o imaginário. E o que representa, finalmente, a conquista do grau? Pois eu estava sonhando com essa conquista. Eu devia dar ao meu orientador a espada Excalibur para ele ir buscar o grau. A que ponto, né, no meu mestrado de filosofia, estava impregnado no imaginário por essa lenda. A descoberta do grau significa o final dos tempos de provações e de sofrimentos. Essa busca, ela é, na história, a busca do rei Arthur, chamado também o rei pescador, e dos cavaleiros da mesa redonda, seus fiéis seguidores. Essa história de mesa redonda também marcava muito meu imaginário na época, porque eu estava começando a questão da pedagogia cooperativa. Então, eu era fascinada com essa história de mesa redonda, de todo mundo em círculo, de todos os cavaleiros juntos, dirigindo o reino juntos, democraticamente. Achava isso lindo. Então, nessa aventura, eles vão receber a ajuda de um druida, Merlin, pai e conselheiro do rei Arthur, e, no entanto, serão desviados do seu caminho por duas mulheres. Guinevere, que é a mulher de Arthur, e não Galad, como eu imaginava, e Morgana, sua meia-irmã. Guinevere, a jovem e bela esposa de Arthur, quebra a unidade do reino de Camelot, traindo o rei com seu melhor cavaleiro, o Lancelot, por quem ela se apaixona perdidamente. Porque Guinevere é uma rainha muito moça, que se casa com Arthur para salvar o reino dela que estava em perigo e para ter ajuda e proteção desse rei mais velho, mais sábio. Mas, no entanto, o Lancelot tem a idade dela. E ela conhece o Lancelot indo para o caminho se casar com Arthur. E ela se apaixona perdidamente. Então, durante anos, fica essa paixão não vivida e, afinal, que explode, que Arthur surpreende entre a rainha e o seu melhor cavaleiro. E aí a utopia da mesa redonda, esse reino tão harmonioso, se desfaz com a raiva, a ira de Arthur. Arthur fica muito bravo com essa traição e decide condenar tanto a rainha quanto Lancelot à morte. E com esse ato, ele atrai a desgraça e a infelicidade no reino. Aconselhado por Merlin, ele decide então de partir em busca do grau, para reestabelecer a unidade e a harmonia perdida do reino. Durante essa busca, ele vai enfrentar uma outra mulher, que é a sua meia-irmã, e seu filho bastardo, que teve com Morgana, Mordred. De fato, antes do Arthur se casar, ainda tem esse detalhe,
Morgana, sua meia-irmã, se disfarça, seduz seu irmão Arthur, sem que ele a reconheça, e lhe dá um filho Mordred, sem que o rei o saiba. E é esse filho que vai enfrentar Arthur e os cavaleiros de Arthur na busca do grau. As armadilhas de Morgana, orquestradas por Modred, vão causar perdas e danos a quase todos os cavaleiros de Arthur. No entanto, o mais jovem dentre eles, Galahad, puro de coração e leal ao rei, vai desfazer as armadilhas de Morgana, vencer o filho bastardo de Arthur e encontrar o valioso grau. O comentário de Barjavel, que escreveu um livro que se chama L'Enchanteur, o Encantador, que é Merlin, e que é no fundo a história de Merlin, que acompanha a saga toda, é que a antiga civilização celta, druídica, em seguida medieval pagã, caótica, feita de magia e bruxaria e de crendice, se termina e abre lugar para a civilização cristã com o encontro do grau e a regeneração do reino. O advento da civilização cristã se faz a partir da derrota das mulheres, descritas na lenda que nós conhecemos. Eu não estou falando dos textos mais eruditos do século XIII, mas dessas lendas hollywoodianas que nós vemos agora, né? As mulheres são descritas como fracas, emotivas, perigosas, bruxas, sem capacidade para encontrar o grau e constituindo até um sério obstáculo à descoberta da taça, pois somente um cavaleiro casto e, portanto, puro, que não se corrompeu, entre aspas, ao contato das mulheres, poderá encontrar o grau. Ao longo desta lenda, duas forças se defrontam. A do sábio, representada por Merlin e, por extensão, Arthur e seus cavaleiros, e a da fada Morgana, por extensão, a rainha Guinevere, que desestabiliza o círculo e quebra a unidade do reino de Camelot. Eis então um exemplo, um trecho do romance que espelha essa tensão. Merlin sabia até então se preservar do amor e de seus desejos, graças ao conhecimento instantâneo e total dos seres dos quais ele se aproximava. Tão bom, tão belo, tão perfeito fosse ele sempre escondia no fundo de seu coração um coachar de rãs que ele combatia e dominava. Ele acabava por esquecê-las, as mantinha trancadas, domadas, mas as rãs estavam lá. Quando Merlin se sentia atraído por uma mulher, bastava procurá-las e eles as ouvia. Imediatamente gelado, ele retomava sua distância. A lenda do rei Arthur é uma história que foi muito mediatizada pelo mundo. Ela foi objeto de vários filmes, como eu falei, de textos que continuam a povoar o imaginário ocidental. Como veremos ao longo dessa pesquisa, a tradição literária e filosófica possui uma série de exemplos que registram diferenças cruciais entre o percurso de desenvolvimento do homem e o da mulher em direção à busca do sentido da vida. O que eu gostaria, como mulher e como filósofa da educação e depois especialista em filosofia pura mais tarde, e em filosofia oriental também, é poder me incluir nessa busca do grau, como Galahad, como nesse meu sonho, e poder incluir as minhas semelhantes, colegas filósofos, colegas aprendizes de filosofia, nessa busca, sem que elas tenham que se identificar com esse papel da traidora ou da bruxa em frente ao sábio, mas que elas possam também trilhar um percurso de sabedoria e encontrar a valiosa taça que traz
felicidade, unidade e serenidade.